Jeremias capítulo 13. Eu vou fazer como de costume a leitura da nova tradução na linguagem do dia de hoje, porque fica uma leitura mais contextualizada para nós, para que possamos entender. Mas você fica até bom, porque quem tem dúvidas sobre algumas palavras já fica até mais compreensivo. Diz assim o verso primeiro, são 27 versos, e nós vamos pautar alguns, porque os outros já são autoexplicativos. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, e vesti-lo. Mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco da rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde eu havia escondido. Mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo. Ele disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso vão ficar como essa roupa, que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. Deus me disse: Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo: toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra, até que todos fiquem bêbados. Os reis, que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade, sem misericórdia. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confesse os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão. E no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isto: diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro. Foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês, como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso, um homem negro pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível,
vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento no deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber, porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que Ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua. Assim vocês vão atrás de deuses pagãos, nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Mais uma vez, a gente encontra nesse texto, como os 12 primeiros capítulos que já lemos, um Deus que traz uma palavra de repreensão, de advertência para um povo que não é estranho a Ele. É um povo que é dele. É um povo que o conhece. Não é um povo que não tinha conhecimento de Deus. Esse povo tinha conhecimento de Deus. Você vai pegar no texto e você percebeu que algumas vezes o Senhor diz que a causa da destruição desse povo está envolvida com uma coisa muito complicada que está para todos os homens, se não policiar. E, aliás, até pregamos sobre isso aqui há 2 domingos atrás. Orgulho. O Senhor disse: eu vou pegar vocês por causa do orgulho. Vocês são orgulhosos, vocês não se quebram, vocês não se dobram, e vocês vão sofrer naquilo que vocês colocaram a confiança. E aí Deus traz aqui, mais uma vez, sobre a vida de Jeremias, algumas simbologias que o Espírito da revelação da parte do Senhor para Jeremias era que isso causasse sobre o povo uma sensação tal que parassem com o que estavam fazendo errado. Deus sempre avisa primeiro, Deus sempre fala primeiro. Mas aí a gente percebe que quando o coração está endurecido, a gente não quer ouvir. E por isso que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? É Deus quem esquadrinha e prova os pensamentos. O Senhor Deus está, no capítulo 13, trazendo chance, apesar de que a sua palavra está aguçada, afiada, os homens não se curvam. Os reis aqui não se curvam. No caso, o rei Jeoaquim. Ele manda dizer: você, sua mulher e sua mãe, todos vão pagar essa conta. Porque os reis, e é aí que eu faço uma comparação com os irmãos aqui, do que nós estamos falando sobre esse momento nosso, do Brasil. Perceba que da onde tem que vir a direção, se calava, aceitava, era corrompido. E o povo, irmão, como diz a palavra, a Bíblia diz assim, eu não vou saber dizer para você qual é o texto perfeito, não sempre se é Eclesiastes ou Provérbios. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Literalmente é isso. Nós entendemos que quando a justiça de Deus ela começa a ser manifestada através do exercício da pregação, do exercício da aplicação, inevitavelmente vai deixar de ter confronto. Sempre vai existir. É confronto no lar, é confronto na igreja, é confronto na empresa, confronto na faculdade, confronto no governo. Por quê? Porque o espírito das trevas estava a operar, ou está operando. Então,
todas as vezes que há o exercício da aplicabilidade do juízo, da justiça divina, da sã doutrina, da palavra, segundo aqui o texto que nós lemos, vai ter confronto. E também, nessa síntese primária, a gente percebe que Deus está dando chance de arrependimento. E perceba outra coisa no texto, irmãos, desde o início. Deus não está falando com filisteus, com amorreus. Deus está falando com o povo hebreu. Então é com quem conhece. A igreja está entendendo? É para quem deveria. Mas nós somos um tipo de gente que, sabendo o que temos que fazer, a gente se torna, às vezes, pior do que quem não conhece. Por isso que Jesus, inclusive, ele vem aqui na terra, quando ele, no seu ministério messiânico, ele fala assim, ó, às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Deus está dizendo através do profeta, eu queria com vocês ter aquela relação, aquela liga, aquela coisa que tínhamos antes, mas o orgulho de vocês. E eu estou com essa palavra de orgulho que eu preguei aqui na igreja 2 domingos atrás, latejando na minha cabeça, e não sai da minha cabeça aquela expressão, tu eras querubim ungido. Eu falo, meu Deus, se o querubim vacilou, imagine a gente. Verso 1, ele diz, pega um calção novo de linho e põe sobre os teus lombos. Esta expressão significa uma intimidade de Deus com Israel e Judá. Os sacerdotes se vestiam com a roupa de baixo, com uma roupa específica, separada, para que quando eles colocassem também as outras roupas por cima, aquilo também não fizesse com que eles se sentissem pesados. Então não transpiravam muito suor, com a roupa específica que o sacerdote usava, especificamente com esse calção, que era sobre a primeira roupa sobre a pele, antes de se cobrirem. Deus está usando essa expressão, porque Ele está falando primeiro de relação de sacerdócio, dele com o seu povo. Nós deveríamos entender isso, e esse povo deveria entender, que há uma relação de posse, de coisa separada. Por isso que quando se fala de povo de Deus, não se pode ter alianças com aquilo que não presta, com aquilo que não é santo. Imagine um templo do Espírito Santo, como Paulo prega isso na carta aos Coríntios, capítulo 7, quando ele diz, que aliança tem o santo com o impuro? Não vos meteis a um jugo desigual. Então nós somos a noiva de Cristo e permitimos que o infiel, que o impuro, toque no nosso corpo como noiva de Cristo. Contamina. Para o diabo sujeira vale, mas para Deus não vale. Então quando ele fala no verso 1, de que Jeremias comprasse um calção, um linho de linho, e colocasse sobre a pele, ele estava primeiro trazendo a memória do povo, e na memória do profeta, a relação de intimidade que era para esse povo ter, e se lembrar que eles eram para ter essa separação, esse grau de vida com o Senhor. Quando fala aqui, no texto, para que o Senhor fala, você compre e não lave primeiro. Você vai usá-lo e vai depois colocar ele lá num buraco no rio Eufrates, dentro de uma rocha, e vai colocar ele lá por um tempo. Deus estava dizendo que, neste exemplo que ele estava dando, que esta sujeira natural que nós produzimos no corpo, você pode perceber que a gente toma banho, vai dormir, os que são adeptos, 3, 4 banhos por dia, graças a Deus, não é? Mas tem a turma que não gosta, então precisa se converter, mas fique um tempo sem tomar banho. Acorde para você ver como o corpo fede, cheira mal. Naturalmente, o corpo produz substâncias, etc. Deus está mandando Jeremias fazer isso,
e que não lavasse aquela roupa, e colocasse ela escondida sobre uma rocha, lá na beira do rio Eufrates, que era simplesmente para depois de um tempo ver como é que ela ficou. O que Deus estava querendo dizer? É que Ele, o Senhor, era capaz de purificar a nação, mas a nação trocou isso pela imundícia. Que imundícia é essa? A imundícia do paganismo, a imundícia dos outros deuses. Eu li algo ontem, rapidamente, que dizia assim, que por trás da idolatria vem sujeira, coisas que derrubam, coisas que contaminam. Então, não é simplesmente se afastar de Deus e não adorar o Senhor como único Senhor. É os erros que vêm quando eu tiro Deus da minha coluna principal e trago para a minha vida. Quando a gente fala aqui em idolatria, de novo eu pontuo isso. Não vamos aqui achar que por idolatria se fala de imagens de escultura produzidas pelo homem. Eu posso ser idólatra de mim mesmo. Eu posso fincar o pé e dizer, não mudo. Ora, não mudo, a Bíblia responde. Israel, o teu orgulho vou quebrar. O Senhor diz, eu vou quebrar você por causa do teu orgulho. E Deus quebra. O profeta Isaías fala que Deus porá um anzol no nariz para mostrar quem manda. O que acontece com a idolatria que vai tirando Israel e Judá da presença do Senhor? Eles vão trazendo para a vida conceitos. E é isso que traz um problema para nós também. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor, e nós começamos a colocar um pé para cá e outro para cá, os mandamentos e os princípios não são mais o que nos norteiam. Agora eu passo a ser norteado pelo camarada da revista tal, pelo pensador tal, pela colega tal, pelo bacana tal, pelo ateu tal, pelo satanista tal, pelo desviado tal, pelo egocentrismo tal, pelo meu orgulho tal. Ora, tu eras querubim ungido, porque no teu coração desejou o lugar que não era teu. O Senhor fala para Jeremias aqui. Esta vestimenta, que ela era constantemente usada pelos homens, e que agora não seria ela lavada, e Deus vai mostrar o que vai acontecer. Depois de um tempo, essa vestimenta voltará podre. Jeremias vai voltar no lugar aonde Deus mandou que ele guardasse, e ele vai encontrá-la totalmente podre. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que a corrupção de Israel quebrou ele, se tornou podre. Irmãos, em curtas palavras aqui, eu sou nascido e criado em igreja. Eu já vi de pregadores, músicos, pastores, vi dentro do meu próprio ambiente familiar, que um dia estavam com as vestes limpas, referência para o altar, referência para a sociedade, referência para a igreja, mas da noite para o dia, caíram num descrédito tão grande, mas tão grande, olha irmãos, família foi dilacerada, ministérios destruídos, filho para as drogas, pastor arrumou mulheres, a mulher do pastor se perdeu, arrumou amantes, os filhos foram para um lado, a igreja destruiu. Por quê? Porque quando os meus conceitos tomam lugar do que Deus fala, vai virar imundícia. Aí nós encontramos uma geração que pensa assim, olha, no meu entendimento, na minha ótica,
a nossa ótica nunca vai ser a ótica de Deus. Ou a nossa ótica está no centro da palavra de Deus, ou a gente é corrupto. E é isso aqui que aconteceu. Essa nação começou a não olhar mais para aquilo que tem que fazer. Irmãos, a palavra de Deus, ela não dá para nós direito de, se você achar, faça. Se não faz, assume as consequências. Essa corrupção de Israel que aconteceu aqui, quando ele vai para a Babilônia, talvez você vai entender na primeira o que eu vou dizer. O que aconteceu com essa corrupção moral de Israel não foi porque a Babilônia corrompeu Israel. Primeiro Israel se corrompeu. É isso que sempre a gente precisa prestar atenção, irmãos, sempre. Eu conversava agora há pouco com um irmão aqui e dizia para ele: querido, quando a gente começa a ficar um pé mais para cá, mais distante da casa, quando a gente deixa de se alimentar, quando a gente para, não tem muita oração, não tem muito envolver, o reino começa a ficar distante, o reino começa a ser uma coisa assim, eu vou lá, e eu dizia: olha, tudo indica que Balaão conheceu o Senhor. E mesmo conhecendo o Senhor, ele se tornou quem ele se tornou. Lúcifer conheceu o Senhor. Saul conheceu o Senhor. Caim conheceu o Senhor. Judas conheceu Jesus. Alexandre o Latoeiro conheceu Paulo. E a gente viu aonde essas coisas foram dando. O que o nosso Senhor está falando aqui com o profeta Jeremias, ele está deixando bem claro que a corrupção de Israel não foi por causa do cativeiro. E aqui eu quero pontuar com os irmãos, porque a gente tem muito disso, de querer justificar o estado de miserabilidade espiritual que eu estou agora, em decorrência de. Não. Paulo diz o seguinte: o que nos separará do amor de Cristo? Então, a nação recebeu consequência, primeiro pelo seu ato. Aí, meu irmão, aqui também, mais uma vez, eu afirmo nesta reunião, que esta ideia de um Jesus, de um Senhor, que não trará justiça, está equivocada, porque Ele vai trazer. Não é sem razão que a palavra diz que todo joelho confessará. Não está escrito que todo joelho convertido vai declarar Jesus Cristo. Está dizendo que o incrédulo, que o ateu, que o desviado, que os do céu, ou seja, vão declarar que Ele é o Senhor. Mas uns vão declarar para a glória, outros não é para a glória. E o que o texto está nos mostrando aqui, quando o Senhor está falando dessa roupa imunda, é que Israel estava moralmente caído muito antes do exílio, e é uma verdade. Tanto é que quando eles vão para a Babilônia, alguns deles não querem voltar. E o exemplo deste cinto que se coloca também, que o Senhor manda eles fazerem, significa que é um resultado, não só do lado interno de uma veste comum, mas é a sujeira que lhe contaminou, a decadência física do povo atingiu a decadência moral. Irmãos, isto é fato. Isso é fato. Aqui está esse moço filmando. Entre ele e as duas torres de transmissão tem um espaço. Se nesse espaço não for alinhado, no meu exemplo, qualquer coisa vai passar pelo meio. Então, aonde tem brecha, Satanás não vai perder tempo. E só que tem coisas que, por nossa força de expressão errada, a gente diz assim: o diabo armou, o diabo está furioso. Não estou dizendo que ele não vale nada, não estou dizendo que ele não é o tentador. Eu estou dizendo que muitas vezes, como Israel deu os passos errados e não assumiu que estava errado. E de novo o Senhor fala aqui no capítulo 13: o teu orgulho te levará à destruição. E Deus fala: eu vou quebrar você, Judá. Eu vou quebrar você, Israel.
O teu orgulho será a causa da tua destruição. O texto caminha e diz, quando o Senhor fala que Ele vai arruinar, verso 9, olha, Deus arruinará o grande orgulho de Judá e Jerusalém, assim como o cinto foi arruinado, que por sua ordem foi levado ao Eufrates escondido lá. Deus estava dizendo que esse transporte de Israel para a Babilônia ia os desfigurar. E olha, irmãos, quando os babilônicos entraram, eles destruíram o templo, destruíram os muros, a cidade santa. Para os irmãos terem uma ideia, mulheres hebreias foram violentadas, foram assassinadas, velhos, crianças. Qual a causa? Eles escolheram ouvir as vozes erradas e não ouviram a voz de Deus. E os que foram levados para a Babilônia foram levados de mãos amarradas, foram apanhando, foram surrados. E Deus disse para eles: eu vou quebrar vocês, já que vocês não escutam. E aqui eu quero pontuar uma coisa com os irmãos esta noite, como no verso 4 ele fala sobre isso. Ele está dizendo que aquele cinto, aquela calça, aquele short que ia ser colocado naquele buraco da rocha, Deus está dizendo: vocês vão ficar confinados. Eu vou apodrecer vocês de tal forma que aquilo que vocês tinham de limpo comigo, que já está sujo, ficará mais constrangedor, mais humilhante. E vocês vão ter consciência disso, que aqueles em quem vocês botavam confiança serão aqueles que vão se apossar de vocês. E, de fato, as alianças de Israel, de Judá, com as pessoas erradas, através da brecha, chamada aqui idolatria, trouxe para a vida deles uma consequência que o Senhor está reafirmando aqui. Quando se fala o cinto de linho branco comprado, Deus está falando aqui de orgulho que era ser propriedade dele. Eu já disse aqui nesta casa várias vezes, e aliás eu sou suspeito para usar algumas expressões, porque vão dizer que eu estou advogando em causa própria. Algumas pessoas só vão saber quanto vale quando perder. Não é? A casa é simples, mas Deus fala na casa. Pastor não é muito bonito, não é muito simpático, mas ainda é homem de Deus, sujeito a falhas, transgressões, uma série de coisas. Deus está dizendo: eu andava com vocês, vocês andavam comigo. Quando ele fala de linho branco, para que Jeremias fizesse aquilo, ele estava dizendo do tempo da inocência em que Israel foi tirado do Egito sem nenhum tipo de merecimento. E Deus os resgatou de lá. E que no final de muitos anos, depois de tudo que Deus fez, esse povo foi deixando que a imundícia entrasse. Essa é uma palavra muito, muito, muito pesada, não é? Mas não tem outra que Deus fala diferente. Aliás, ele usa na sua palavra: quem está limpo, limpe-se mais, e quem está sujo, suje-se mais. Deus estava dizendo para Jeremias que quando Israel deixou de andar com o Senhor sobre sua vida, se tornou como aquela peça de roupa que ele mandou comprar, que Jeremias usou e que depois a escondeu na rocha da beira do rio Eufrates, que Deus falou: agora vai lá e busque. Irmãos, a simbologia de Deus, quando ele usa o profeta, eu fico pensando como esse Jeremias passou arretado. Que eu sou um cara chato, no bom sentido, com o negócio de limpeza. Fico imaginando algumas coisas, Deus dizendo o seguinte assim, ó: faça isso aqui, para mostrar para eles como eles estão. E de fato, irmãos, você quer ver uma coisa? Quando a gente deixa de andar com Jesus, é questão de tempo,
Pode reparar. Não vou nem pedir aqui quem pode confirmar isso aqui, porque já tem gente testificando aqui. Começa a sair palavrão da boca da gente. Palavras que nunca deviam ter saído da nossa boca. Gestos, posturas. Um dia essa fonte estava dando água limpa, agora ela está dando a água que o diabo mandou. É isso que o Senhor está dizendo. Quando vocês andavam comigo, vocês eram limpos. Eu já disse isso aqui para os irmãos. Na minha época de mocidade, já vai muito tempo, a primeira coisa que as pessoas faziam quando saía da igreja, para provocar o pastor, para mostrar para a igreja que ele agora era dono de si mesmo, tudo que a igreja tinha, por exemplo, por hábito ou costume de fazer, as pessoas faziam questão. Olha que naquela época não tinha rede social, senão a coisa era pesada. As pessoas faziam questão de passar na porta do culto assim, belo e formoso, com as coisas mais grotescas do mundo, só para chamar a atenção e dizer, agora eu estou. Mas a palavra se responde. A Bíblia diz que quando Israel deixou de andar com o Senhor, as imundícias foram chegando. E ele não quis reconhecer. E Deus de novo traz esse exemplo. E ele fala, pela idolatria, deixaram de ser testemunhas de Jeová. E eu pontuo aqui de novo, viu, irmãos? Está difícil ser pastor nos dias de hoje, viu, queridos? Há um desabafo meu aqui agora. Está difícil. Se eu ensino, eu pego pesado. Se eu aconselho, não é o que a pessoa pensa. Exemplos de sentarem-se, ouvirem e continuar vivendo errado, fazendo errado, tomam posições que afrontam a palavra de Deus, estão assim. Sua palavra não é o que eu penso. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O que Deus é. Meu professor, um dos professores, pastor João Arantes, que era da Cristã Evangélica, ele disse assim, nas últimas aulas que ele me deu sobre administração pastoral, vida eclesiástica, ele disse, vocês vão encontrar um tempo que já começou, que as ovelhas não ouvirão mais a voz do pastor. Ele disse aqui, na minha igreja. Pessoas que eu casei, batizei, vi crescer, hoje a igreja não serve mais para elas, para eles. O casamento agora tem que ter música mundana. Se juntam, se casam com infiéis. Se você vai falar, sai da igreja. E amém por isso, porque você ainda fala. Os dias de hoje não estão muito difíceis, longínquos de Jeremias. Porque a imundícia vai sendo assim, irmãos. Quer ver uma coisa? Quem nunca bebeu, foi dado ao álcool, e por algum momento da sua vida começou a beber. Tudo começa com um copinho, uma reunião social, uma mágoa. Eu estou para ver, o crente às vezes merece uma surra mesmo do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que ele faz é encher a boca de palavrão, de mau exemplo, de mau testemunho, de tudo, mas não vai orar. Mas não vai orar. Sobe aqui, prega, mas não vai orar. Primeira coisa que faz, vai. E, ó, inferno, ó. Boa. Boa. Quando a gente se dá conta, já não é mais um copo de bebida, já é garrafa. Já não é mais um cigarro, já é maço de cigarro. Já não é uma coisa comum, já virou mulher de vários homens. Virou homem de várias mulheres. Tudo começa com um negócio chamado orgulho. E aí vem o salmista e diz, um abismo chama outro abismo. Eu acho que eu estou afrontando quem? O pastor.
A igreja. Eu estou fazendo mal para a Fernanda? Ela sobe, eu não subo, rapaz. Jeremias vestiu aquela roupa. O Senhor estava mostrando para ele a beleza da roupa. E dizendo, quando você colocar lá, vai mostrar para Israel. É o estado que eles chegaram. E serão levados assim, destruídos para lá. Então, quem conhece um pouquinho da história do Velho Testamento, o que a gente está assistindo na Ucrânia, desconsiderando as armas, é aquela coisa que você viu, quebra tudo, destrói tudo, faz tudo. Assim foram os babilônicos, quando eles entraram em Israel e destruíram Jerusalém, e destruíram as plantações. Deus está dizendo no versículo 12, um exemplo que ele sabe, porque era por hábito que a jarra da videira, do fruto, do vinho, que fosse mantida sempre cheia. E Deus está dizendo para ele o seguinte, peça que encham. Diga que não fiquem sem encher a jarra. Deus está dizendo, eles estão achando que nesse nível não vai, né? Aí Deus, neste exemplo do verso 12, ele diz assim, pois eles beberão deste fruto, deste suco, desta ignomia que eles estão vivendo. E eles viveram, pagaram por isso. O Senhor diz no verso 13, que não ficaria pai, mãe, filho, reis, príncipes e sacerdotes, que ficariam sem ser punidos. Sabe, irmãos, quando a gente passa os olhos, a princípio nesse texto, fala assim, poxa, mas até os sacerdotes, sim, eles são os culpados de dizerem amém para o povo. Eles são os culpados de deixar o povo viver como quer. Sabe qual é uma das frases que vem sobre a minha vida? Pastor Kleber pega muito no pé. Mas vai sentir saudade quando esse pastor Kleber for embora. Vai sentir. Por isso o Senhor fala no próprio livro de Jeremias, eu vou acabar com essa turma, eu vou acabar com esse sacerdócio, e depois eu vos darei pastores segundo o meu coração. Porque o povo é tendencioso a viver o que quer, não o que a palavra fala. Verso 14, dá uma olhada no que está escrito no verso 14. A síntese do verso 14 é, como um vaso de barro que um oleiro destrói, eu vou destruir vocês. Outra palavra que Deus, expressão, não palavra, que Deus traz, no verso 15, ele diz, não sejais arrogantes, o orgulho era a causa de sua teimosia. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Orgulho é uma desgraça, sim ou não? Orgulho é uma desgraça. Orgulho destrói amizade, destrói família, destrói casamento, destrói ministério, destrói profissão, destrói carreira. E o Senhor está dizendo, o primeiro passo para o arrependimento, para que aconteça tudo isso, é que haja obediência. Quando a gente erra no trânsito, Gabriel, a gente erra. Você quer acabar com uma guerra? O que a gente faz? Desculpa. Me desculpa, por favor. Alguém já fez isso? O cara veio atrás de você para brigar. Eu já fiz, irmão. Eu já fui dos dois lados. E tem vergonha. Eu já fui da briga e eu já fui de pedir desculpa. Fez aquela lambança, a cabeça estava lá em Jerusalém. O cara veio atrás, oh meu, que você fala, por favor, me desculpa, o senhor está certo. O cara fica sem ação. Sabe aquele ditado popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam? Sabe aquela expressão na Bíblia que diz assim, não havendo lenha, o fogo se apagará? Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu na Bíblia que os fortes suportam os fracos?
Então não é porque você ganha no grito, é que tu é fraco. Na verdade, um soco do forte, numa linguagem simbólica, acabava com tudo. Mas aí vem a palavra e fala, os fortes suportam o fraco. Não é fácil. Quer ir para o céu? Tem um preço. Quer ser Maria, vai com as outras? Põe já a roda da baiana, faz o que tem que fazer, ué. Vai com os 2 pés para o inferno. Mas aí você vai consciente do que está fazendo. Porque, irmão, que coisa feia é a gente se fazer e o mundo dizer, olha lá. Olha lá. Ó, irmãos, eu não falei para algumas pessoas que eu sou pastor. Nem para todo mundo eu falo que eu sou pastor. Mas as pessoas conhecem a gente. Hoje eu saí do médico, falei, eu vou comer alguma coisa que vou tentar. E eu fui almoçar, cheguei lá, ô pastor, como vai? Sua esposa está bem? Falei, tudo bem. Já pensou chegar lá com uma sirigaita? Já pensou chegar lá, meninão? E aí, mano, legal, tal. Um dia tu prega uma coisa, outro dia tu desprega. O Senhor está dizendo, não sejais arrogantes. Está na sua Bíblia isso? Não sejais arrogantes. O orgulho era a causa da sua teimosia, pois a humildade é o primeiro passo para a obediência. Verso 16, dai glória. Está aí uma coisa, irmãs, irmãos, que a gente precisa entender o que a gente quer fazer nessa vida. Viver para a glória de Deus ou para a desonra? Verso 16, o Senhor fala, dai glória, mostre por arrependimento e obediência a Deus, que você o reverencia e que Ele é onisciente. Mas a gente vai ter que engolir o orgulho, sim ou não? Vai ter que engolir, pô. O que a gente quer? Nos engrandecer ou engrandecer o Senhor? Se a gente quiser se engrandecer, é só se mantiver no orgulho, na teimosia. Só que daqui 5 anos, 6 anos, nesses anos aqui, Deus falou. Chegou uma hora, irmão, que vai. Não tem jeito, Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Deus não é. Ele fala, a sua majestade era uma figura de viajantes tropeçando num abismo quando anoitecia. Deus fala, virá sobre vocês escuridão, que vocês vão passar, vai servir de tropeço para vocês. E não dá para a gente esmiuçar muito aqui, mas literalmente o caminho de Judá foi um caminho que os levou a tropeçar. Tem coisas na nossa vida que não basta saber, é preciso obedecer, porque quem não faz certo paga a conta. Negligencia para ver em áreas da vida se a conta não vai chegar. Saúde, intelectual, profissional. Quantas pessoas podiam estar voando, mas investiram a sua vida na rebeldia, na teimosia, no orgulho? Não vai. Aqui a Bíblia está respondendo, o Senhor está dizendo, olha, vocês vão tropeçar como em montes da escuridão. O Senhor fala no verso 16, dizendo, vou levar os reis, vou levar a mulher do rei, vou levar a mãe do rei. E aí ele fala de novo, humilhem-se, ou serão humilhados. Aí a palavra de Deus nos fala uma coisa bem diferente. Esse dia eu estava pensando que eu ainda vou pregar sobre isso aqui. Só para você pegar a chave do negócio. A Bíblia diz assim, que os humilhados serão exaltados. Só vou dar uma pincelada para você que o Espírito falou comigo esses dias.
Os humilhados que se colocam na condição de humilhados, em obediência à palavra, aos olhos dos homens, são ridicularizados. Mas olha o que a Bíblia diz. Os humilhados, pela causa do Senhor, o Senhor os levantará e colocará sobre. Então tem gente que olha hoje achando que manda, achando que está com a bola no pé. Não, a Bíblia diz que aqueles que são humilhados, o Senhor os exaltará, o Senhor os colocará sobre. Isso é forte. Essa nação caiu. E ele fala: já caiu de vossas cabeças o enfeite. Ou seja, vocês estão ainda achando que não, mas da cabeça de vocês o principado já caiu, já não tem mais. E essa história se repete, viu, irmãos? Pessoas que perdem empresas, que perdem carreira, que perdem ministério, que perdem família, que perdem talentos, que perdem tudo que Deus tinha dado. Verso 20, Jeremias fica assustado na visão, quando ele vê as forças de Nabucodonosor entrando. Mas ele é o profeta, está falando, e o povo faz o quê? Jamais. Aqui em Judá tem o templo. Ele pergunta na sua visão, no verso 17, também em concordância no verso 20, ele diz: cadê a população? De novo, acho que eu estou falando isso pela 7ª vez aqui. Você começa a compreender hoje por que Jeremias é chamado profeta chorão. Porque ele chora por ver o que vai acontecer, mas a nação não quer ouvir. Ele fala: cadê o rebanho do Senhor, que Deus mesmo havia lhes dado? E o Senhor diz, verso 21, o que você dirá quando Deus os colocar, os inimigos sobre você? Deus está dizendo: sabe aqueles que você achava que eram amigos? Serão os primeiros que vão dominar você. Serão eles que vão tripudiar sobre você. Foi você mesmo, ele fala no verso 21, que colocou eles sobre a sua cabeça. Fica um aviso para nós aqui, irmãos. Vai vir lei nesse mundo, nesse Brasil. Coisas que vão nos colocar como que perante a lei correto, mas contra a lei de Deus. Então fique com a lei de Deus. Deixe os homens caminharem por onde eles querem. Pastor, mas todo lugar está fazendo. Não, deixa, vamos fazer aquilo que Deus fala. O Senhor diz: tu não podes dizer que Deus te fez mal, porque eu quis, mas você se permitiu ser cortejado. E eu falei sobre isso aqui semana passada, se não me falha a memória. Uma expressão que está muito em desuso hoje, não é? Quando fala assim, cortejar, pelo menos antigamente quem cortejava eram os homens. Então a mulher sabia quando o homem estava ali cortejando. E o Senhor diz aqui na palavra: foi você que atraiu para a sua vida o cortejar do erro. E aqui daria uma mensagem para a gente pregar num domingo à noite. Quem anda entrando na tua corte? Quem anda mexendo com os teus sentimentos? Quem anda ocupando a câmara do teu coração, a ponto de que a palavra de Deus já não é mais temida? O Senhor fala que, moralmente, a nação não tem mais como voltar atrás, porque ela adotou o pecado como estilo de vida. E aí ele fala que não tem mais nada a trazer sobre aquela nação, a não ser uma varredura, o castigo. E Deus fala que vai os levar para o deserto, para os quebrar. E é o penúltimo item que eu falo com os irmãos. A gente costuma dizer que deserto é o lugar de tratamento, sim ou não? É, mas tem gente que não sai do deserto, tem gente que morre no deserto. Por quê? Porque não se submete. Deus está dizendo: vou quebrar vocês, vou levar vocês para o deserto. Videira, palácio, câmaras, lençóis, animais. Vocês não escolheram servir a dois senhores?
E eu quero aqui colocar isso para os irmãos no dia de hoje, porque quando a gente fala de idolatria hoje, parece que está tão distante da gente. Está não, irmão. Se eu não tomar cuidado, eu crio alguns ídolos para mim. Eu crio. Eu posso me tornar eu mesmo ídolo. Eu me adoro, eu me amo, eu estou certo. Não fale comigo. Sua opinião não me interessa. Eu que mando. O Senhor fala no verso 26 com eles. Suas mentiras trazem consigo as suas alianças com os deuses da terra. E aí Deus fala que a punição deles vai ser por causa do caminho que eles escolheram. Verso 27 e último. Até quando? Jeremias pergunta. Ele nega a possibilidade de que moralmente a nação se arrependa, porque a nação deixou o erro endurecer o seu coração. Amém? Olha, queridos, a gente estava orando aqui antes da mensagem, do estudo, e falando sobre isso. Quando a gente está muito disperso, a gente não consegue enxergar o perigo que está chegando aqui. E Jesus falou, primeira coisa, quando ele disse sobre essa questão de manter a constância, ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. A nação estava sendo avisada, assim como Deus está nos dizendo, abra teus olhos, larga essa vida, para com isso, para de mentira, para de engano, para de teimosia. Amanhã não pode reclamar. E quando o juízo de Deus vem, vem. E o interessante desse texto, como todo o livro de Jeremias, é que as outras nações Deus pega depois, mas o seu povo, Ele trabalha. Eu disse essa semana, foi ontem que nós fomos para casa falando de 70 anos, né, que eu falei para você, falei, Fernanda, a desobediência da nação não custou 7 dias, custou 70 anos. Irmão, como tem crente que tem problema de obedecer, não obedece líder, não obedece pastor, não obedece direção, não obedece o caminho, não obedece... 70 anos, irmão. A desobediência levou um povo a ficar cativo 70 anos. E ainda hoje a desobediência está destruindo pessoas. Palavra do Senhor aqui. Abra os vossos olhos. E fechando para a gente orar, irmãos, prestemos atenção naquilo que eu posso estar deixando roubar a minha intimidade com Deus. Todo mundo aqui sabe o que pode estar te roubando. Todo mundo sabe. Eu vou fazer uma observação com vocês aqui, viu, irmãos? Pode parar a filmagem. Obrigado. Deus abençoe vocês.